Agora eu quero estar com você numa temática muito agradável que faz parte da vida de cada um de nós. A nossa chegada é quando nós despertamos para a vida ou visitamos onde vamos viver. Essa temática que eu vou desenvolver como um curso livre, um curso aberto, para você, parte por parte, ir compreendendo um tema sensacional, pais e filhos. Gente, esse tema é sensacional. Ele vai tratar da gestação, da infância e adolescência. É incrível a relação dos pais com os filhos e exatamente a conexão dos filhos com o ambiente e com os pais. Olha, é uma temática sensacional para você realmente ter consciência dessa sua chegada, da sua estreia na vida, desse momento de acoplagem ao ambiente. E nessa primeira parte eu quero falar de uma coisa muito interessante, que é a chegada do ser que vai habitar o útero, vai desenvolver um corpo e vai nascer na família. Essa conexão, essa presença inicial. O pressuposto teórico disso, gente, é espiritualista, que concebe a existência de um ser antes mesmo da sua fecundação. Nesse processo, o ser se aproxima do ambiente. São aqueles acordos, de almas que trata exatamente do tipo de experiência que vão ter juntos. É onde as almas, com afinidade, se encontram e projetam uma vida em parceria. É onde um ser amigo nasce para servir de parceiro e trilhar na mesma direção dos seus pais, como fiéis companheiros de uma existência. Nessa visão da existência prévia, que é espiritualista, kardecista, que coloca que o espírito já existia antes mesmo da junção dos gametas. Quando nós estamos tratando esse pressuposto teórico espiritualista, que concebe a existência de um ser prévio ao seu nascimento, é diferente da visão psicanalítica, por exemplo, que o ser é definido, ele surge na gestação com os elementos familiares para que depois desenvolva uma personalidade, um ego, que primeiro ele pegou emprestado da mãe, do pai, e depois ele desenvolve o seu. Como se o indivíduo surgisse a partir disso. Então, quando você ouve uma interpretação, isso é dos teus pais. Tá? Isso vem deles, isso foram eles. Basicamente você está lidando com uma interpretação de cunho ou base teórica psicanalítica. Mas Val Capelli, a psicanálise não leva antes da vida? O Winnicott, que é um teórico do desenvolvimento da personalidade, focado ao universo infantil da criança, ele diz que o indivíduo surge do desejo dos pais em vir a ter um filho. E ali surge o desejo, surge a mobilidade para que realmente ocorra a fecundação, a gestação e esse filho nasce. Então esse é um pressuposto, que é o psicanalítico. Não é o pressuposto que eu estou adotando aqui, nesse momento com você, nessa parte do pais e filhos, que vai tratar exatamente de um pressuposto espiritualista que concebe a existência, os encontros de almas com afinidade ou com desafios, viu, gente? Ou com dificuldades também. Porque, às vezes, meio que, sem ter esse acordo pré-nascimento, as almas se encontram para superarem barreiras, são espíritos que têm muitas rivalidades, uma trama reencarnacionista de muita problemática, e aí eles se juntam para resolverem suas dificuldades. E às vezes realmente tem muitos conflitos, entre, por exemplo, a figura que virá a ser o seu pai com o ser, que vai nascer como seu filho. Eles são assim inimigos vorazes. E é interessante, porque depois vai ter uma parte do Pais e Filhos que você acompanha, por aqui, acompanha no meu canal do YouTube,
E nessa parte, você vai ter a questão de que durante a gestação, na segunda parte vou estar tratando disso, durante a gestação, a mãe sente uma certa aversão ao seu companheiro. Imagina, ela casou com ele cheio de amor, muita atração, muito carinho, e de repente fica grávida, dá uma repulsa. Já percebe? Quando a mãe se liga a esse ser, que tem divergências sérias com o pai, já começa a sentir um pouco também desse desconforto, desse distanciamento. Aí você olha lá na frente, o que você vai encontrar? Olha, pai e filho nunca se bicaram. Pai e filhos têm sérias dificuldades. Aí a mulher fala assim, realmente, eu estou lembrando agora que na gestação desse filho, eu enfrentava, assim, sérios problemas com o meu marido. Nossa, cheguei a sentir repulsa dele, nojo, um desprazer com a presença dele. Agora, com essa temática pais e filhos, o Val Capelli me fez entender, porque eu vejo que, olha, esses dois não se dão de jeito nenhum. Desde a gestação, eu ficava meio assim com meu marido, porque eu estava ligado a esse ser que está vindo. Né? Essa é a parte que eu vou tratar depois, durante a gestação. Mas esse acordo, por afinidade, ou quando não há afinidade, não dá para ter acordo, gente. Existe logo essa ligação, essa junção, e logo dá início, né, ao processo do desenvolvimento intrauterino e a reencarnação. No filme Nosso Lar, também no livro que Chico Xavier escreve sobre a colônia espiritual no Nosso Lar, eles apenas passam pelo departamento da reencarnação, onde são feitas essas estratégias de encontro, exatamente essa sincronicidade que leva à união por afinidade ou por aversão. E essa união por afinidade ou aversão, ela vai chegar um momento em que a vida tem por objetivo unir as pessoas, os seres que não são afins, né? E fortalecer um ao outro daqueles seres que são afins, que têm afinidade. Então começa essa aproximação. E é interessante, eu vou citar um exemplo a você. Eu tenho uma filha, Valéria, hoje com 23 anos, em fevereiro de 23 fará 24 anos, mas quando eu e a Gleides casamos, tivemos ela depois de 5, 7 anos, bem depois, casamos, vivemos toda a nossa união, a nossa convivência, e depois veio a Valéria. Mas no dia do nosso casamento, eu vi a Valéria lá no altar. Porque foi interessante, eu não tinha muito interesse em celebração de casamento. Eu e a Gleides nos amávamos, íamos nos unir, e era isso que eu queria. Vamos então celebrar a nossa união, viajar, nos integrar, estar um com o outro. Mas, gente, e o sonho da mulher, o casamento? Né, gente? O ritual, o cerimonial, não me oponho. Se para você é importante, casamos. Né, se o ritual, né, de casar de branco na igreja te fará bem, para você, para tua família, tranquilo. A mim não tem o mesmo valor, não tem o mesmo significado, mas também não vou tirar a tua predileção. E aí nos casamos. E foi interessante, por quê? No altar, né, eu e a Gleides nos casando, igreja cheia, tudo mais, eu começo a chorar assim, compulsivamente. A Gleides, nossa, vai desmaiar, o que está acontecendo? Val, você tá bem? Naquele momento ali, eu vi a Valéria no altar. Eu vi ela, sabe, uma idade equivalente a 5 anos, mais ou menos. Ela estava ali. E quando eu a vi, cabelinho curto, enroladinho, né, sem brinco, aquele rostinho mais redondinho, clarinho, né? Nossa, eu me emocionei. E eu a vi e disse, vou ter um filho. Porque eu a vi sem brinco, cabelinho curto, um filho, tá? E passamos 7 anos, tudo mais, um filho a gente vai ter, conheci ele no altar, eu confio na minha sensibilidade, uma evidência clara dela ali, me emocionei até, né? Então ficou até interessante, porque o que não estava nem pro casamento, todo se derrete em choro, né? Do tipo, conta outra, você que adorou, amor, se emocionou, tal. Claro, gente, adorei, curti, não tenha dúvida, mas era o sonho maior da Gleides e eu estava compartilhando isso com ela e tive essa experiência de ver a Valéria, né, ali. E aí foi interessante porque
Aí, quando ela estava na gestação, fizemos ultrassom, deu até menino, naquela questão do cordão umbilical, do menino. A Gleides estava meio desconfiada, fez o quarto verde, tínhamos até nome, aquela coisa toda. E aí os psicanalistas falaram assim, tua filha tem problema, não deve gostar de vocês, porque psicanaliticamente, né, ela esperava-se um homem, a cobrança, nada, gente, nada, de boa, muito tranquila, bem resolvida, com todas as características dela, ela própria. Eu confiava tanto na minha mediunidade que eu falei, gente, é menino e tal. E aí, um dia antes, a Gleide sonha que a enfermeira veio trazer o bebê para ela e disse... Nasceu a Valéria, não tinha nem nome de menina. A Gleides teve essa canalização muito claro, esse sonho projetivo, e batizamos a nossa filha que nasceu como Valéria. Incrível. Eu falei, estava tão assim que eu falei, gente, ela deve ter um lado yang mais desenvolvido, né, uma sexualidade dessa natureza, porque eu confio, era um menino. Quando foi a minha surpresa, aos 4, 5 anos, era exatamente como a Valéria, como eu havia visto. Ela tinha o cabelo curtinho, clarinho, cacheadinho, né? E rosto redondinho. Era ela. Aquele era o corpo perispiritual dela que ela se apresentou. Quando chegou naquele momento, até a gente brinca, né? Ela nos escolheu, mas eu não pude escolher, só tinha ela lá. Não tinha ninguém na fila. Brincadeira nossa. Temos uma afinidade muito grande. Temos, assim, uma paz, uma saúde emocional sensacional. Né? E é exatamente esse acordo que acontece entre almas amigas, que nascem exatamente para evoluírem, às vezes trazem dificuldades para superar entre ambos. Então, antes de nascer, já existem encontros espirituais que alinham a experiência, que, fortalece os laços até a concepção. Que aí eu vou deixar uma parte para lidar com esse tema pais e filhos, que é a gestação, né? Da concepção à gestação. Então você está compreendendo que o ser que nasceu como seu filho, e o filho que veio a ter o pai e mãe, como são, representa exatamente seres de afinidade com iguais frequência, interesses, objetivos, ou processos kármicos de resolver divergências muito forte. Então existe essa afinidade, as coisas não são regidas por um mero acaso, né? Aí entra naquela coisa, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, que pai é você, que mãe é você, é o que você mereceu e já sabia que era antes de nascer. É aquela história, né? Poxa, meu filho, minha filha, que história é essa? Você já sabia, mãe, antes de eu vir. Agora estamos aqui para mudar o que não está bom, para me resolver naquilo que precisa, e a gente trabalhar a aceitação do outro, o compartilhar, essa união toda. Então, esta consciência espiritual dos laços que existem prévio à concepção, desse acordo, que às vezes não tem acordo, porque são laços assim, de divergência, discórdia e às vezes até de ódio. Então não dá para ter esse acordo, porque já, como diz o sulista, já iria ter uma peleia do outro lado, né? Porque hoje é como cão e gato vive discutindo e brigando. Imagina do outro lado se encontrasse antes, eu não vou, vai nada, eu não quero também você, nem vou, aquela coisa toda tumultuada, né? Então, aí que entra, vou citar da leitura do Chico Xavier, o departamento da reencarnação, que faz a estratégia para que exista essa união, essa chegada. Então esses acordos da família espiritual, esses encontros ao longo da vida, criam situações compatíveis à experiência que vamos desenvolver juntos, laços que fortalecem pela afinidade, ou processos que lidam com as diferenças. Pais e filhos traz inicialmente essa consciência de que existem elos profundos, laços espirituais, permeando a vida em família. Agora, claro, de repente tem divergências, tem muitas coisas que são para serem transformadas, nascem junto, transformam ou se resolvem ou definem muito bem que estou bem resolvido apesar de não estar integrado, cada um segue o seu caminho, vida que segue. Então são almas que não têm afinidade para seguir numa mesma direção. E aí no curso da vida, nesse rio da vida, as águas dividem e seguem
né, para horizontes outros, onde cada um segue o seu fluxo de evolução, de desenvolvimento, não necessariamente juntos, unidos. E aí nós encontramos pessoas que venham a compor a família espiritual, que é por afinidade, as amizades, os laços, né, o grupo de pessoas afins que compartilham com a gente de coisas boas, criando exatamente essa união espiritual bem grande. Então, nessa parte do Pais e Filhos, eu quero desenvolver em você a consciência de que a vida nos revela grandes encontros. O primeiro deles é aquele tratado por afinidade, ou aquele necessário para resolver as diferenças, né? As distâncias, as rupturas que causam tanto mal ao ser. Portanto, esse conteúdo metafísico, que faz uma leitura desse conteúdo da chegada, o que a gente coloca metafísico nisso é que o ambiente da fase da chegada desse ser, o início de sua acoplagem, né? A fecundação, é o momento condizente à atmosfera do ser que está vindo. É o momento astral de conjuntura planetária, que a astrologia lê. É o momento sincrônico, né, da atmosfera cronológica, que a numerologia lê. Olha quanta sincronicidade. O departamento da reencarnação do outro lado trabalha muito. Precisa existir essa sincronicidade, essa conjunção planetária, numérica, astral, e também vibracional da família. A família está numa fase boa, tudo fluindo bem, a mil maravilhas, então temos aí o momento da chegada, né? Ou então, um ser que vem com muitas perturbações e muitas dificuldades e muitas repúdio e dificuldade, é exatamente o momento em que se cria esse elo difícil para ser envolvido ou para ser manifesto nesse sentido. Então, tá aí, gente, esse universo que principia, esse universo espiritual que dá início à relação pais e filhos. Antes de serem pais e filhos, por afinidade ou diferenças espirituais que ligam, unem as pessoas para que se tenha uma vida dessa forma bem intensa. Então essa parte desse tema pais e filhos é para compreender exatamente o quão certo, sincrônico é o momento da vida dos pais, que coincide com o momento interior vibracional espiritual desse ser, e depois isso vai estar presente ao longo de toda a vida, porque é o desenvolvimento que vai acontecer. Pais e filhos, olha que tema sensacional que tratamos nesta parte.